Meio complicado, mas chegamos! Boa tarde! Meninas, chegamos aqui com o 4º episódio do Boca no Mundo, o podcast da mulher da nova era. Hoje eu estou aqui mais uma vez, nós 4 mulheres diferentes, de estados diferentes, mas 4 terapeutas. Eu sou Andressa Moreno, trabalho com mulheres que querem desenvolver autoestima e autoconfiança. Estou aqui com Raquel, terapeuta daquelas que podem prever o seu futuro. Tá? Quer saber do seu futuro? Conversa com Raquel, que é com ela mesmo. Estou também com Carol Prati, a mulher da prosperidade. Quer ter prosperidade na vida? É com Carol. E Jana Brito, a mulher extraordinária, que traz o extraordinário para a sua vida também. Estamos nós 4 aqui hoje, essa semana, hein, gente? Foi babado. Eu achei até difícil de tanta coisa que aconteceu nesse mundo, na podosfera. Inclusive, quero dizer que nós, eu não sei, eu acho que Jana não, a gente estava numa aula agorinha, e aí tinha uma pessoa lá falando assim, porque eu não me meto na vida de ninguém. E eu pensando aqui, a gente se mete, a gente comenta, a gente fala, né? Então, vamos lá, estamos aqui mesmo para comentar, para botar a boca no mundo e falar tudo que a gente pensa sobre determinados assuntos. E eu já vou começar trazendo um babadeiro, porque, gente, a mulher, vou ter que falar de novo, não tem sossego. A mulher nunca tem sossego. O Daniel Alves, todo mundo sabe, né? Jogador de futebol, ele foi preso lá na Espanha porque ele foi acusado de estupro e lá não é Brasil, né? Então eles realmente vão presos e as coisas acontecem. E ele foi preso e teve, não sei se vocês ficaram sabendo, teve mais um episódio desse caso dele aí, porque, veja bem, a defesa dele está querendo dizer que não foi estupro porque a mulher estava lubrificada, porque nos exames que tiveram dela mostrou que ela não estava machucada, a vagina dela não estava machucada, como se tivesse tido uma relação sexual forçada no sentido de machucar porque não estava lubrificado. Teve que vir, vou até ler aqui, né, porque não sou eu, é um especialista, um ginecologista, falou que a presença de lubrificação não é sinônimo de excitação. Secreção vaginal pode acontecer por diferentes fatores. Gente, pelo amor de Deus, isso não tinha nem que estar sendo discutido, né? Assim, na minha opinião, é só mais um absurdo. É tipo assim, essa galera perdeu mais uma oportunidade de calar a boca. Eu acho que a defesa dele seria ficar quieto, porque cada vez que ele abre a boca, os advogados dele abrem a boca para falar um absurdo desse, eu entendo que ele só piora a situação dele. O que vocês acham disso aí, Raquel? Pelo amor de Deus, Raquel, que mundo é esse? Gente, desculpa o ataque de riso. Oi, a minha voz está assim mesmo. Tá? Porque tantas coisas absurdas aconteceram essa semana, e o que você comentou veio na minha cabeça 2 coisas. Estou muito engraçadinha hoje, vocês vão ver. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu passava o dia lubrificada também, meu amor. Com homem ou sem homem, era só uma questão de viver, de juventude. Para! E outra coisa, se o cara não sabe disso, é porque ele não está frequentando muitas vaginas jovens e dispostas, né? Porque ruim, não é né, porque está velho. O cara tá precisando fazer sexo forçado, você imagina o nível. Pois é. A pessoa. Não, imagina esse advogado também, né? Porque assim, não é porque é velha que não fica lubrificada, mas não é assim que nem uma de 20 e poucos anos, né, gente? Vamos combinar. Então, assim, é surreal, surreal, surreal.
E pronto, vou ficar nas minhas piadas hoje. Quero Surreal. saber, estou curiosa para saber o que Carol vai dizer disso. A Carol é mais, né? Aí já venho aqui. E vagina, hein? Que não conhece. Carol Carol, o que você tem? é nossa santinha aqui, né? Perto da gente, Carol é uma santa mesmo. Ai, gente, assim, eu tenho que dar primeiro uma observação como advogada. O papel do advogado nem sempre é tentar provar no crime, né? Tentar provar a inocência. Às vezes, dependendo do caso, o papel do advogado é minimizar, tentar conseguir uma pena mínima, né? Às vezes aconselhar até uma confissão, tentar buscar, mostrar arrependimento do réu. Não necessariamente o advogado precisa tentar provar a inocência, porque às vezes não tem como, né? Primeira observação. Segunda, assim, mais uma vez, como alguém que trabalhou no crime, né, há muito tempo, é muito comum, isso se chama cultura do estupro, né? Sempre que uma mulher é estuprada, quem vai a julgamento é a mulher. Dificilmente, seja a sociedade, os advogados, outras mulheres, a família, o policial, quando ela vai registrar a ocorrência, é sempre uma questão. Quem vai a julgamento é a mulher. Então, isso é que tem que acabar, e isso não muda, isso não é uma coisa do Brasil, isso é mundial. É o segundo ponto. É muito comum, quem nunca ouviu, né? Uma mulher vai, aí falando de Brasil, a mulher vai, é estuprada, aí a primeira coisa que as pessoas falam, mas também, que estava na rua, num lugar deserto, uma hora dessa, queria o quê? Ou então, foi no baile. No baile funk. Que roupa, mas olha a roupa que ela estava. Tá com uma roupa dessa, pediu, né? Gente, nada justifica a violência. A mulher pode sair pelada na rua que o homem não tem o direito de estuprar. E é isso que as pessoas precisam entender. Só que toda vez que acontece um caso de estupro, o processo ele é tão dolorido para a mulher que muitas vezes, porque ela vai a julgamento, que muitas delas, é por isso que o número de registros é muito menor do que o que realmente acontece, porque a maioria delas não quer passar por todo esse julgamento, já é uma dor absurda, né? Uma dor na alma passar por uma situação dessa. Eu nunca sofri nenhum tipo de abuso, não sei nem mensurar o que é isso, mas tenho empatia por essas mulheres que já passaram por qualquer tipo de abuso. Agora, imagina passar por isso, aí vai na delegacia, já começa na delegacia o julgamento lá, aí tem o julgamento da família, que às vezes a própria família dela questiona, tem o julgamento da sociedade, tem a impunidade com o cara, e durante todo o processo é cruel, assim, é muito triste de ver como a defesa dos caras sempre vão botar a mulher no banco dos réus, como se ela fosse a errada, como se ela tivesse culpa pelo abuso que ela sofreu. E isso é um assunto que devia estar muito mais em pauta. Eu acho minha terceira observação é que essa questão do Daniel Alves, eu acho que quase não se fala. Não sei se vocês se tocaram disso, mas é um assunto que quase não é ventilado, não está na boca do povo, que deveria estar. Não é a primeira vez que acontece com um jogador famoso de futebol. Temos o Robinho, que já foi, inclusive, condenado, e veio para o Brasil e está solto, mesmo condenado. Então, assim, a gente vê que é uma coisa, é como se a sociedade interpretasse um caso de estupro como se fosse uma coisa normal, como se não fosse nada demais. E eu acho que isso tem que mudar urgente. Não é uma questão do Brasil, é uma questão cultural, está no inconsciente coletivo culpar a mulher quando ela passa por algum tipo de abuso. E é isso, gente. Gente, agora que eu estou vendo, Carol, com esse microfone. Gente, nós temos que comprar um microfone desse urgente para compor o nosso look aqui nesse podcast. As quatro com esse microfone igual, vai ficar um show. E tá realmente com um som ótimo, arrasou, Carol. Aqui, mas eu quero, antes de passar para a Jana, fazer um comentário muito importante sobre isso que você falou, que essa questão da revitimização foi um dos fatores que influenciaram para a gente criar no Brasil as delegacias da mulher. Porque, geralmente, quando a mulher não queria ir denunciar,
justamente porque ela chegava na polícia, ela era revitimizada, a polícia ria dela, porque era tudo homem, então fizeram delegacia da mulher, que tem mulheres trabalhando, para ver se isso diminui. Lembro também que isso acontece com os LGBTs, por isso que a gente luta para ter uma delegacia que trabalhe só com crime de LGBT, porque um travesti, por exemplo, quando é agredido no meio da rua, pode chegar arrebentado na delegacia, que muitas vezes é revitimizado. E isso é tão importante que você falou, Carol, muito importante. As pessoas precisam se tocar, perceber que isso acontece. Sim. Mas isso aí que você está falando das delegacias, assim, é importante a gente ter delegacia da mulher, mas não necessariamente resolveu, tá? Eu sei. Assim, em 10 anos de violência doméstica, eram muitas as reclamações de mulheres que iam e não eram bem atendidas mesmo na delegacia da mulher. Claro que é um pouco melhor do que uma delegacia, né, que não seja especializada, mas ainda assim a gente tem delegacias em que o atendimento está muito longe de ser o ideal, mas já foi um avanço, né? E aí, Jana? E Daniel Alves, está merecendo o seu comentário? Não, aí a gente vê a total ignorância, né, do homem em relação ao corpo feminino, né? É impressionante. E aí entra naquele quesito do... Será que deveria realmente ter educação sexual nas escolas? Porque homens feitos, né, vem com uma babaquice dessa, e ainda tem gente que concorda, né? Você vê nos comentários, nas redes, as pessoas concordando, né? Não sei o que lá. Você vê a total ignorância da pessoa, né, sobre um assunto. E é absurdo mesmo, né? A Carol disse tudo, que a mulher... Teve o caso da Mariana, se eu não me engano, né? Que ela foi ridicularizada no próprio julgamento, onde tanto o juiz quanto o advogado da acusação humilharam a menina no processo, e ficou por isso mesmo, tipo, ninguém fala mais nada, né? Não, aquilo foi um absurdo. Na verdade, ficou por isso mesmo, porque realmente ela não ganhou nada. A menina tem prova de que ela foi estuprada e ela não ganhou nada. É a prova do machismo no Brasil. E não só o machismo, né? A prova de quem tem mais, né? Quem tem mais dinheiro também conta. Então, o crime, ele se faz... é banal para quem tem dinheiro, né? Já que você não, eu posso comprar, você vê que a justiça é comprável, né? A mídia é comprável, porque senão a divulgação é porque alguém está pagando para não divulgar, e aí acaba sempre nas costas da mulher, com certeza. Então, o que a Carol disse aqui, eu acho que acabou com tudo. Ela falou tudo exatamente o que nós todos pensamos, que tem que realmente rever isso daí, né? E é rever a educação, né? Aí a gente traz realmente para a educação, você trazer isso para a educação, porque está faltando. E tipo, né, Daniel Alves, pare, apenas pare. Né? Não, mas você sabe que às vezes não é nem ele, né? Às vezes ele está lá, ele está pagando os caras para fazer por ele. Então, se os caras não, vamos chegar com essa abordagem, o cara vai falar, não vamos não, que é ridículo. Não, cara, é óbvio que ele vai falar que sim, né? Mas os meios que os advogados encontram para justificar alguns erros que são absurdos, né? O problema é que chega tão absurdo que aí você fala assim, cara, o cara não tem um ensino básico, né? Ele não sabe o básico de ser humano, de corpo humano, vai lá e mete uma dessa. Fica mais ridículo para ele do que para qualquer coisa, né? Pois é. Triste. E aí, Raquel? Eu estou até com medo de Raquel hoje, porque essa semana, Deus que me perdoe, essa semana a gente tem um cardápio de homem fazendo omisse, que eu nem sei nem por onde começar. Fala aí, Raquel. É isso. Gente, antes eu quero dizer que está um calor do cacete aqui no Rio. E aí eu quero saber se vocês querem uma breja. Uma cervejinha? Você quer uma cervejinha? Oferece para um Red Pill. Oferece um Red Pill. Acho que não. Acho que ele vai querer um Campari, amiga. Eu quero saber quem é que fala breja. Ok, tudo bem. É exatamente sobre essa situação, sobre esse cidadão que é chamado de coach do Campari. A Campari já está puta, já se manifestou, diz que não tem nada a ver com isso e que é solidária,
né, as mulheres nessa situação. Também está sendo chamado de coach calvo da Campari. Os carecas estão possessos porque eles já sofrem preconceito e não querem, assim, né, o adjetivo deles associado a essa situação. Pois, enfim, brincadeiras à parte, o que aconteceu foi que uma mulher, uma atriz e roteirista, Lívia Lagato, ela fez um meme desse cara. Quem é esse cara? Ele é um coach de relacionamentos. Na verdade, ele ensina homens a ser homens. E ficou mais famoso com esse negócio do Campari. Ele estava contando uma história que tem um corte aí. Está lá bebendo o Campari dele e a mulher vem e oferece uma breja. É uma breja. Não, não quero, que eu estou bebendo meu Campari. Ela diz assim, mas e se eu pegar uma breja? Você bebe comigo? Na teoria louca dele, isso é conspiração da mulher, porque ela quer te forçar a mudar de ideia. É um teste, é tudo muito bem pensado, arquitetado para diminuir a sua masculinidade, entendeu? Imagine a No mulher momento... indo para a balada, né, Raquel, pensando como eu vou fazer hoje para diminuir a masculinidade de um careca que eu encontrar. Gente, me ajuda, tá? É muito surreal. Aí, gente, eu estou me divertindo, porque, na verdade, eu estou até gostando do que esse cara trouxe para a minha vida. Porque eu conheci tanta mulher foda por causa disso. Tanto cara... tem muitos caras que pensam como nós, e eu fiquei muito feliz de saber disso também. Pois bem, a Lívia, ela fez uma paródia aí dele. Ele foi no inbox dela e disse o seguinte: você tem 24 horas para tirar do ar. Se não, é processo ou bala. Você escolhe. Ela representou na polícia, fez um print. Gente, está um movimento maravilhoso essa semana. Aí tem lá ele se redimindo e tal, mas enfim, o que eu queria trazer, vou deixar vocês falarem o que vocês quiserem sobre isso, mas realmente eu gostei muito, porque eu tirei 3 coisas boas, né? Essa que eu falei, que eu conheci mulheres incríveis, porque aí tá todo mundo repostando, todo mundo marcando uma outra, mulheres que falam muito bem sobre essa questão do feminismo, né? Ah, sim, porque ele diz também que odeia feminista. Tem um outro corte por aí, que ele não conhece nenhuma feminista feliz. É porque, enfim, eu acho que as Vou feministas mandar uma felizes... foto da gente rindo, dando gargalhada para ele conhecer as feministas felizes. Gente, ele não tem o ar de uma pessoa agradável, porque nessa ronda que eu fiz aí pela internet, eu vi muitos caras esquisitos fisicamente, tá? Mas eles têm papo, eles têm sex appeal, não é porque que o cara é feio. Sabe o que é um movimento chamado Red Pill, que tem a ver com a questão do pílula vermelha e pílula azul da Matrix, porque tem que tomar pílula vermelha para eles realmente enxergarem como nós estamos querendo dominar e destruir a masculinidade dele, que nós somos dotadas de muitos privilégios. A sociedade nos dá muitos privilégios, que a Lei Maria da Penha é um privilégio que não tem... olha... Enfim, eu queria Inclusive, entender... a Lei Maria da Penha, depois a Carol pode falar melhor, mas a Lei Maria da Penha não é só para mulheres. A Lei Maria da Penha é para cidadãos, pode ser para homem também. Mas a ignorância, né, é a mesma história lá da Lei Rouanet, né? Que eles falam o que eles querem, né? Ninguém lê. Exatamente. Ninguém lê. Essa parte aí eu desconheço, mas, enfim, o negócio é que eu me pergunto o quão frágil é a masculinidade de um homem que julga que as mulheres são inferiores. Ok, opinião dele, cada um tem a sua. Mas se ela é inferior, por que o meme dela me incomoda tanto ao ponto de eu querer matá-la? Meu Deus, era para ele dar risada. Enfim, eu sei que os seguidores dela aumentaram e foi a ficha que caiu, gente. Finalmente eu descobri por que tem meses que eu não transo. É por isso. Presta atenção, fui olhar no IBGE. Para cada 100 mulheres, só tem 95 homens. A gente já começa aí.
só 30% deles estão ali na faixa etária entre 30 e 50 anos. Já estou considerando aí nos 30. Se eu for botar de 40 para 50, só 14% dos homens no Brasil têm essa faixa etária. 52% Só esses são 14% aí a gente já pegava. 7% eu pegava, 7% você. Pronto. Não, mas preste atenção, que a gente não sabe quantos estão lá. 52% são casados. Isso tudo é dado do IBGE. O IBGE eu não consegui descobrir quantos são comprometidos. Eu não quero saber nem de onde está namorando, enfim, não está disponível. 16% são assumidamente homoafetivos, fora os outros que a gente não sabe. Gente, e quase 400 mil são esses pau no cu que seguem esse cara. Porra! Porque esses caras, eles querem, né? As mulheres desprezam eles só pode pegar mulher pouco rodada e com menos de 30 anos. Mulher velha, com filho, nem pensar. Somos Tendo que interesseiras. todo mundo já diz que a internet tem isso de bom, né, gente? A internet não dorme. A internet já descobriu que esse cara participou de um reality, que ele foi desprezado por uma mulher de 50 anos com filho, e que todo mundo está falando que ele foi traumatizado por causa do fora que ele tomou, e foi isso que aconteceu. Talvez. Não sobra. Já localizaram até ela, né? Mas eu não fui muito atrás. Só para eu fechar, mais interessante que o Red Pill, tem um outro movimento que chama Incel. Meu Deus. Celibatários involuntários. Porque nós, mulheres, somos todas escrotas, a gente só quer os caras interessantes, os macho-alfa, os bonitões, os nerds recalcados que não saem da frente do computador, passam o dia inteiro jogando, ninguém quer dar para eles. Por que será? Aí, agora, falando sério, na Ásia, agora não tenho certeza onde, um desses escreveu um manifesto de mais de 100 páginas, porque era por nossa culpa. Que ele estava com 22 anos, nunca tinha beijado ninguém, nunca tinha transado com ninguém. E mas atropelou como e é que um matou. homem que escreve 100 páginas sobre isso vai beijar alguém, gente? A pessoa já está lá concentrada, ficar escrevendo 100 páginas de merda. Por que ele não estava na rua para pegar alguém, gente? Ainda quer beijar na boca, meu Deus. Esse povo não sabe nada. Mas gostei desse babado, porque agora tem explicação. É que o mundo realmente não tem homem para gente, gente. Gente, eu vou ser sincera com vocês. O que eu não gostei? Assim, é tudo muito engraçado até, né? É meio, realmente, Raquel fala, é meio divertido. Só que eu acho que é aquele divertido que a gente tem que ficar de olho, sabe? Porque, querendo ou não, só esse cara, ele tem quase 400 mil seguidores, e só nesse movimento dessa semana, mesmo com tanta crítica, ele foi ganhando mais seguidores. É um movimento que a gente tem que ficar muito de olho, porque não tem quando a gente fala aqui que a gente é igual ao movimento de diversidade, gente. Quando você dá 3 passos para frente, você vai dar 1 para trás. O lance desses caras aí é um passo para trás na luta da equidade, sabe? De gênero. Isso é um absurdo ter um monte. Quer dizer, aí eu fico pensando, por exemplo, eu e você que temos filhos, a Jana também na idade dos meninos aqui, 20 e poucos anos. Pô, bicho, sabe, os meninos que ainda estão em formação, porque querendo ou não estão formando ainda, né, caráter, opinião sobre isso. Olha o que eles estão ouvindo na internet, olha o que faz sucesso, olha o que tem 300, 400 mil seguidores. A gente tem que ficar de olho, porque daqui a pouco tem filho nosso babaca assim também, entendeu? A gente tem que ficar de olho para não estar criando um menino escroto dentro de casa também. Então, isso é uma coisa que me preocupa. E a outra questão que eu queria falar, peraí, Raquel, antes de você só falar sobre isso, que me chamou a atenção, foi essa questão da Lívia, em especial, é mais uma vez que a gente vê como a mulher, todo mundo faz tudo para ela se calar. A impunidade para esses homens é tão assim certa,
na cabeça deles é tão certa que o cara, ele simplesmente fala que vai dar é bala, ele ameaça uma mulher por inbox achando que ela vai se calar. Ele simplesmente não imagina que ela vai cagar e andar para ele, que ela vai botar a boca no trombone, botar o print dele para. Quer dizer, a sociedade, os homens são tão acostumados a querer calar as mulheres, e o que eu mais achei fantástico dessa história toda foi isso, que ela não se deixou calar. E depois um monte de mulher veio e não se deixou calar também, porque depois dela várias atrizes fizeram esquetes, tipo assim, se tiver que rolar um processo, vai ser contra várias mulheres, porque um monte de gente fez, né? Raquel está aqui falando que eu falei boca no trombone, boca no mundo, só quem bota a boca no mundo aqui somos nós. Fala, Raquel, o que você queria falar e completar? Você falou aí a questão, né, dos nossos filhos, eu vou levantar isso que, de repente, alguma das duas outras terapeutas pega. Porque eu cheguei a pensar nisso, mas é que eu realmente escolhi trazer com esse tom da zoeira. Esses caras, esses meninos têm mães. Eles são reflexo de mães que cresceram, foram criadas nesse ambiente patriarcal, que passaram valores para eles que podem ter deturpado um pouco? Podem, gente, mas meu avô já dizia, a fruta não cai longe do pé. O filho, ele aprende pelo exemplo. Então, assim, temos muitas mulheres aí para se curarem, né? É por isso que a gente defende aqui a cura do mundo é através do feminino, porque mulheres saudáveis não geram homens desse tipo. E vamos ficar de olho, sim. É isso. É isso. E aí, Jana? Jana não, Carol, nossa advogada. O que você acha, Carol? Dá para processar quantos aí? Uns 400 mil? Gente, é tudo tão absurdo que eu não sei nem por onde começar. Mas eu vou começar só fazendo uma correção, Andressa, que a Lei Maria da Penha é para mulheres sim, tá? A vítima precisa ser mulher. Uai, mas eu já li que não era, não. Eu achei que não devia, que não era, porque eu já li sobre isso, que pode ser aplicado em qualquer caso de agressão. Agressão assim. Não, qualquer caso de agressão em que a vítima seja mulher. Porque pode ser mulher contra mulher se houver... então mulher contra mulher, entendi. Por exemplo, no caso de uma mulher... E, por exemplo, então agora eu vou até fazer essa pergunta. E se for uma relação homoafetiva entre dois homens, não se aplica a Lei Maria da Penha? Nossa, não. Mas aí eu já acho errado, né? Olha, eu tenho 1 ano que eu estou fora, né, do ramo da violência doméstica. Não sei se isso mudou de 1 ano para cá, mas até onde eu estava lá, não. A vítima precisa ser mulher. Mas vamos lá. Gente, é tanta coisa absurda. Agora, no finalzinho, vocês estavam falando, né, sobre ele ameaçar, né? A tentativa de calar. Aí, a primeira coisa que eu pensei será que se tivesse sido um homem a fazer esse tipo de piada com ele, porque foi isso, ele se ofendeu, se fosse um homem, será que ele teria ameaçado de matar? Teria ameaçado com bala? O processo, ok. Vou te interromper, porque eu vou te dizer não, porque assistindo vídeos, um rapaz na internet citou um outro, que eu não vou trazer os nomes aqui, mas citou que tem um que bate nele há muito tempo e nunca recebeu uma mensagem. Pois é. É nisso que eu queria chegar. Ele só tomou essa atitude de responder porque ela era uma mulher. E eu não conheço essa pessoa, nunca ouvi falar, estou me sentindo a Jana quando ela diz que ela é o ET, que vive fora da bolha. Graças a Deus que você não conhece, né, amiga? Graças a Deus. Não estou por dentro, não sei quem é essa pessoa, então eu só tenho as informações que vocês trouxeram aqui. E assim, para mim, claramente, ele é uma pessoa que tem problema com mulheres. Problema que eu digo assim, seja na infância um problema com a própria mãe, um problema, às vezes, até inconsciente, ou ele foi ferido, né? O coração dele foi ferido muito forte por uma mulher, e isso gerou nele que, para mim, é uma pessoa que tem aversão a mulheres. Tanto que ele culpa as mulheres
por tudo, pelo visto, né? As mulheres é que são as privilegiadas aonde, gente? Só no mundinho deturpado dele, né? Como é que é o nome dele? Que eu esqueci? Ai, não, Melhor não vão falar, não. Não vão dar moral para esse babaca, não. É. Esquece ele. É o Calvo do Campari. Esse que é o nome dele. Tá, então no fantástico mundo do Calvo do Campari, né, tem a mulher lá como vilã. Para mim, ele é uma pessoa que vive, como a gente diz, né, no meio de constelação, ele é uma criança birrenta, como uma mulher, né, que a gente segue, uma mentora que a gente segue. Ele é uma criança birrenta que foi magoado, tá hashtag chateado com alguma mulher. Grande chance dessa mulher ser a própria mãe, né? E ele traz isso para a própria vida dele. Ele pode ter sido ferido pela mãe, sei lá, a mãe abandonou, né? Às vezes tem casos até que a mãe morre e a pessoa fica lá culpando, porque minha mãe morreu e me deixou aqui. De forma inconsciente, tá, gente? Eu tô brincando falando assim, mas de forma inconsciente. Nosso inconsciente a gente não tem muito controle. Então, ele, para mim, analisando aqui, só com o que eu tenho aqui do que vocês trouxeram, eu vejo uma pessoa, uma criança birrenta que foi magoado por uma mulher e agora ele espelha isso, ele joga essa mágoa dele para todas as mulheres do mundo. Então, ele se tornou essa pessoa aí que tem raiva de mulher. Enfim, e acho que muitos desses homens que seguem ele, que compartilham os vídeos dele, que estão aí compactuando com isso, achando o máximo que ele faz, ou são pessoas que são homens que são crianças birrentas assim como ele, que foram magoados, ou vêm de uma criação, de uma família, como a gente já falou, tem umas 2 semanas, olha o episódio 2, se não me engano, eu dei uma explicação sobre isso, sobre como a influência da família, né? Se você é criado numa família machista, você cresce com aquelas ideias e acredita que aquele é o jeito certo de ser, porque foi o que eles aprenderam, né? Então, o problema desses homens, como é que é? Eu não lembro como que a Raquel chamou, desses babacas, desses projetos de homem, que para mim não são homens de verdade, Eu nem imagino Carol falando pau no cu. Ai, gente, eu falo. Então, esses pau no cu são todos homens doentes, na verdade. Eles são homens doentes. Eu não consigo enxergar de outra forma. São homens doentes que foram feridos ou que foram criados por um meio, a meu ver, né? Na minha visão, no meu mapa de mundo, um meio doentio e se tornaram doentes. É isso. Antes de passar para a Jana, eu só quero fazer um pequeno comentário também, que foi uma coisa que me incomodou muito, é que, cara, coach já é escurraçado, né? A sociedade já escurraça coach, né? Que, porra, geralmente o coach mesmo, que é sério, trabalha, né, sério, gasta um dinheirão para conseguir fazer a certificação, fazer a formação, é uma coisa séria, um trabalho sério. Aí vem uns babaca desse para ferrar com os caras. A galera, coach, não deve estar feliz, não, tá? O que você acha aí, Jana? Vou te falar só uma coisa. A minha primeira formação, assim, depois do direito, foi como coach. E eu nunca digo que eu sou coach, porque eu tenho vergonha de usar esse termo. Porque tem muito preconceito. Foi muito preocupado. Isso é um absurdo, né, também. Mas eu acho que isso é... Sabe o que é? Isso é aquela coisa cafona do Brasil também, né? A gente tem que perdoar, porque o brasileiro é cafona ainda para essas coisas, né? O brasileiro adora imitar americano, mas na hora que imita, não sustenta. Mas não é esse o assunto. Diga lá, Xanaína. Cara, primeira coisa, Raquel, breja se fala aqui em São Paulo, tá? E se fala muito, não se fala pouco, não. A roda aqui da galera, vamos tomar breja, vamos tomar ali uma, mas fala bastante. E, cara, eu nunca ouvi falar desse cara. Tipo, não sabia nem que ele existia. Aí eu fui buscar aqui 340 mil seguidores. Esse senhor tem? É uma pena, né? É uma pena. Porque
Ele é casado, O- gente? O cara é Raquel, casado. a Eu gente queria tem que... entender a mulher dele. Eu queria Jana, conhecer a ele mulher não desse é cara. casado. E a gozação que eu quero fazer entre nós quatro, que é o seguinte: a gente se fudendo toda na rede social para ter 2.000 seguidores, a gente se lasca, faz gracinha no Rios, faz miséria e tem 2.000 seguidores. E esse filho de uma égua com 340 mil. Ponto. Mimado. Cara, eu não tenho nem o que falar de um ser desse, velho. Porque é o que a Carol tá falando, né? Ele foi criado nesse contexto, né? Eu tenho um pai super machista, né? Ele pode falar que não sei o que, mas as atitudes dele a gente vê que ele é super machista. Então, tipo, por causa disso, meu irmão é o oposto dele, né? A minha mãe é machista. A minha mãe achava um absurdo eu colocar meu filho para lavar louça, né? Porque achava que isso não era tarefa de mulher. Não era tarefa de homem, era tarefa de mulher. Inclusive, já vou dar um spoiler esse tema que eu vou trazer. Mas, cara, provavelmente esse cara cresceu, só que ele cresceu nesse ambiente e todos os ambientes que ele foi inserido era assim, né? Porque não justifica ele não ter mudado a mentalidade dele, né? De ser tão tosco como ele é agora. E agora, ameaçar a mulher por conta de uma brincadeira de internet, quantas ele deve ter feito? Quantas e mais quantas? Masculinidade frágil, né, cara? Primeiro que ela nem falou o nome dele. E ele simplesmente botou a carapuça, sabe? Porque, na verdade, ela fez uma gozação, assim, que representa muitos homens. Não é só ele. Ela fez Então piorou. Então ainda é um pouco pior ainda, porque aí ele viu que isso é uma dor dele mesmo, né? Porque se ele se viu naquilo, é porque ele realmente tem uma dor latente que ele precisa olhar. Gente, sinceramente, ó, fala para ele vir falar com a gente faz terapia com ele. Porque o que da mulher, ele precisa de terapeuta. Raquel vai gostar desse meu comentário infeliz aqui. O que tinha que ser latente nele não é. Aí, como não é, ele fica infernizando a vida dos outros, entendeu? É sobre isso. Então, deixa eu contar mais uma. Exatamente. Aí tem um corte de um podcast que ele tá com um cara, e aí ele entra nessa vibe. Tem duas... Eu queria saber que 2 mulheres que ele pega, mas tudo bem. Eu pego uma que já deu para 100, outra que deu para 0. Quero a que deu para 0. Aí o apresentador do podcast... Eu devo ter um parafuso a menos, então, porque eu prefiro a que deu para 100. Né? O cara não é idiota, né? Aí, nesse meme, é claro por quê. Um cara com uma masculinidade frágil dessa. Uma mulher que conheça 5, 3, já vai dar para comparar, ele não... Né? Então, assim, tem que ser só no... O cara quer pegar a menina que não deu para ninguém, né, gente? Porque aí ele consegue fazer performance. Garante, né? Performance. Vê esse cara querer fazer graça comigo se eu não dou umas 3 bifas nele e falo umas graças para ele. Fala, mas tu é ruim, ele não aguenta nem 10 minutos, gente. Não aguenta nem 10 minutos. Vamos lá, Carol, e aí? O que você trouxe para a gente hoje? Então, hoje eu tive que escolher, tinham alguns temas, como você falou, foi uma semana com algumas tretas, mas eu queria trazer aqui o Thiago Nigro com a Mayra Card. Outra fofoca de coach. Outra fofoca de coach. Na verdade, eu nem sabia que ele era coach. Para mim, ele era educador financeiro, porque eu conheço ele do Primo Rico, né? No YouTube, que ele tem o canal onde ele fala de finanças, e para mim ele era um educador financeiro, eu não acompanho ele, eu só sei que ele tem o canal. E aí eu fui ler sobre a história, falei, Thiago Nigro com a Mayra Card, aí eu fui ler o que tinha acontecido. Para mim, o pior nessa história, assim, se traiu, se não traiu, isso, né, a gente não vai saber. Ele terminou, para quem não sabe, vou contextualizar, acho difícil, mas eu vou contar. No final de janeiro, ele terminou o relacionamento dele de 10 anos com uma mulher chamada Camila, que é sócia dele, ajudou ele a crescer, né, companheira lá dos negócios dele. E aí,
logo depois ele assumiu, pouquíssimo tempo depois, começaram os rumores de que ele estava com a Mayra Card, eles começaram a negar, e agora esses dias assumiram que estão juntos. E aí as pessoas começaram a questionar, tá vendo? Traiu, não traiu, traiu, não traiu. E aí o que mais me chamou a atenção foi que ele virou e falou assim, eu nunca fui casado. Eu tinha um relacionamento de 10 anos, morando junto com a mulher, com sociedade, crescendo juntos, união estável, claramente, e ele manda essa, eu nunca fui casado. Assim, para mim não faz diferença se ele foi ou não casado, né? Eu não entendo a relevância de dizer que ele não foi casado, primeiro ponto. Segundo ponto é que eu achei muito engraçado, e aí, graças a Deus, as mulheres estão evoluindo, e não sei se vocês viram, a Camila, a mulher dele, está começando a ganhar com isso, com essa história. Ela até disse, né? Ela fez um post igual da Shakira, né? Pois é, estão chamando ela de Shakira brasileira. Ela fez um story falando, gente, eu estou bem, não sei o quê, e no fundo botou a música da Shakira, tal música polêmica da criação. Então, também estou achando muito legal, porque, assim, independente se houve ou não a traição, se houve, ela está fazendo do limão uma limonada e ela está saindo por cima e eu estou achando o máximo. Quero saber a opinião de vocês dessa história. Eu acho assim, né? Eu concordo com você que ela está saindo por cima e ela está sendo o máximo, mas também quero dizer que eu me solidarizo com ela, porque eu imagino o que essa mulher está passando 10 anos depois, como você mesmo disse, ajudou esse cara a enriquecer, e eu espero que, dizem, né, porque tem a galera que fala que ele tem 22 milhões, eu não acho que é só isso, né, mas que pelo menos ela fique com 11. Se ela ficar com 11, eu já vou me dar por satisfeita. Agora, o resto dessa história, gente, eu só consigo ser igual a Raquel, eu tenho que levar para gozação esse troço, não dou conta, porque assim, o negócio só fica bom, só melhora. Mayra Card, que era casada com Pãozinho, Arthur, que não deixava o homem comer, ela que é mais uma coach super criticada, porque ela tem um programa bizarro, que aí que cabe muita crítica mesmo, porque o programa dela qualquer médico, todo mundo fala, ela prega umas coisas malucas e tal. E assim, diz que tem outra gozação que eu não aguentei, é que diz que o Arthur ele já foi no podcast do Primo Rico, e que no podcast ele contou como que ele conquistou a Maíra. E aí que todo mundo fazendo gozação na internet, que o Primo Rico ouviu o podcast para saber como conquistava a bonitona lá. Então, assim, a gente tem que rir, né, gente? Porque é aquilo que nós falamos aqui. A gente não vai se meter, eu não vou entrar nesse âmbito aí, traiu, não traiu, até porque nós não temos nada com isso, né? Hoje em dia, isso eu acho que é traição para mim, isso aí não tem nada a ver com sexo. A traição aí não é traição, é deslealdade, sabe? É a sacanagem de você estar num relacionamento e de você contratar uma coach para cuidar do seu corpo e 2 meses depois você posar, fazer post pé com pé para dizer que está se relacionando com ela. E aí, quando isso vem à tona, dizer nunca fui casada. E aí também aqui eu vou fazer o papel de Jana hoje e vou criticar. Por que ele está falando isso? Porque ele faz parte desse movimento, esse novo movimento dessa galera do digital, essa galera meio Paulo Abreu, que virou todo mundo de Jesus, entendeu? Ele foi eu sei que a Ulia, minha filha, ela era meio discípula desse cara aí, né? Já tá puta com ele, não quer nem olhar, que ela fez curso com ele e tal. E aí ela falou comigo isso, e na época que eu falei, tem um movimento, todo mundo agora é de Jesus. Ela falou, Tiago Negro também é de Jesus, agora tudo é de Jesus. Então, tem isso, entendeu? Porque ele tem agora um número de seguidores muito grande que ele foi fazendo por causa desse negócio, que ele tem que segurar essa onda. Então, assim, ele quer casar aos olhos de Deus. Cara, eu nunca vou entender essa hipocrisia, porque, tipo, se é para você fazer direito, faz direito. Se você quer casar aos olhos de Deus, já era para ter casado aos olhos de Deus.
né? Como é que você vive 10 anos com uma pessoa sem ser casada e acha que isso é uma coisa normal e natural? Não é. Para a Viveu igreja... no pecado, né? Aos olhos de Deus, Exatamente. viveu 10 anos no pecado. Então, para a igreja nenhuma piorou evangélica. Então, assim, é tanta palhaçada nessa história que eu aqui tenho que fazer igual a Raquel, eu tenho que rir, sabe? O meu comentário é só esse. E outra, mais uma vez, os coaches se ferrando. Essa semana não foi boa para os coaches, tá, gente? Gente, vamos fazer uns gráficos radiônicos para os coaches essa semana, no geral, porque eles estão precisando, tá? Porque a energia não está boa para eles, não. Jana, eu já sei qual é a história que você vai trazer aí, porque você deu spoiler, né? Mas antes de você falar, fala seu comentário da... Não, comentário A Raquel e a Jana não falaram, Andressa. E eu sei, eu estou falando para a Jana fazer o comentário, depois a Raquel. Relaxa. Dela, não. Não, a Jana vai fazer o comentário dela para voltar para a Raquel, para não ficar tudo agarrado nela. Bora lá, Jana. Cara, eu vi essa notícia dos dois aí, né? E é uma coisa interessante que eu vi sobre alguém comentando sobre isso, né? Que tem alguma coisa errada com esse cara, né? Primeiro porque ele é hipócrita, né? Ele é hipócrita pra cacete por falar que ele não era casado e tudo mais. E outra que, assim, ele deve ser daqueles caras que não conseguem ficar sem relacionamento, né? Porque ele mal saiu de um relacionamento e já engatou em outro. Ele estava num relacionamento de 10 anos, aí separou para ficar de outro. Então, não tem como fugir do lance da traição, né? Não tem como você falar assim, não. Porque, pelo que eu vi a linha do tempo, né, dessa história, parece que eles contrataram ela em outubro do ano passado para ser coach deles. Aí, quando foi mais ou menos em dezembro, outubro, novembro, ela terminou com o menino, né, com o Arthur, e aí agora, em janeiro, ele terminou com a mulher dele e assumiu agora com ela, dizendo que já estava com ela. Cara, é o que a Andressa falou, né? Tudo bem, a gente não vai falar de traição, mas a gente vai falar da lealdade. Esse cara não tinha lealdade nenhuma. Agora, um cara desse, me fala a verdade, assim, ele fala sobre finanças, ok. Como é que você vai ver, como é que você confia, né, num cara que é desonesto, né? Porque para mim ele é desonesto. Como é que passa a você confiar num cara que é desonesto para falar sobre finanças? É meio incongruente, né? Porque um cara que faz uma palhaçada dessa, né, com alguém que estava ali o tempo todo do lado dele, fazendo o cara crescer e tudo mais, ele pode fazer isso com qualquer acionista, com qualquer sócio, com qualquer pessoa, com aluno, ele pode dar o golpe nos alunos, ele pode fazer qualquer coisa. Quem garante que ele não vai fazer isso? Então, sinceramente, primeiro que eu não gostava dele, já não gostava dele mesmo antes. Agora, então, pior ainda. Porque, para mim, é um bosta, é um cara bosta. Né? Porque coach mesmo, ele deveria saber, né? Como agir com as pessoas e tudo mais. Não fazer uma cagada dessa. Você sabe que eu sempre achei esse nome dele horroroso, Jana. Negócio de primo rico. Quem é que gosta do primo rico, gente? O primo rico é a pessoa que você mais odeia na vida, porque você é a prima pobre. Você quer lá saber do primo rico? Eu jamais que ia atrás desse cara. Eu não sei que porra é essa, nome péssimo. Mas isso não é por conta de um livro, XPTO? Aí, que ele escreveu. Ele escreveu esse livro. O XPTO. Mas acho não, é porque tem um livro que chama Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro, mas faz sentido o livro. Ele pegou, ele quis fazer graça e botou esse, mandou então, aí você vê que a pessoa nem original ela é. Né, gente? Vamos combinar que nem original o cara é. Né? Então, hoje, o que se esperar de uma pessoa dessa? Essa semana os coaches estão muito ferrados, tem que acender vela para os coaches. E aí, Raquel, já tirou todo o dinheiro que você tinha investido em nome lá do primo rico? Rapidinho. Bom, só para... Essa Maíra, é Maíra que chama ela? Maíra. É a que vai e volta, ia e voltava o tempo todo, foi várias vezes traída pelo outro. 50 vezes isso. Não, é 17, enfim. Para mim, 17 é o novo 50. Concordo com Jana e tal, mas eu não vou levar para o lado da traição, porque eu quero acreditar que esse tipo de coisas pode acontecer. Tá? Vamos condicionar que não foi
que foi uma coisa natural, porque é comum, eu acho, porque aconteceu muito comigo, quando você se separa, você acabar se envolvendo com quem está muito próximo, tá? Ponto. Mas a falta de inteligência emocional de uma pessoa que está há séculos na internet e que sabia que isso ia dar merda, parece um adolescente apaixonado. Nossa, gente, que isso? Não vou, é similar, não vou entrar na questão da desonestidade, mas na questão da imaturidade. Me poupe. Como a gente aprende Me também. poupe é Nath Arcuri, né? É a concorrência. É a concorrência feminina. Quem faz dinheiro, dinheiro é coisa de adulto. Dinheiro não é coisa de criança. E ele está se comportando que nem um adolescente retardado. Ela... Vai ver quem fazia dinheiro era a mulher. Vamos ver agora. Mas eu, com toda a minha bruxaria, a minha intuição, posso até abrir as cartas para dar uma olhada. Desde que eu escutei isso, algo me diz que isso não dura 2 meses. Raquel, sabe o que? Outra coisa que eu achei, eu só levei para o lado da gozação, então lembrei de outra ótima da internet, porque essa Maíra, ela forçou o Arthur se casar, né? Ele um dia chegou em casa, tinha um casamento pronto, você sabe disso? Ela fez um casamento super. Quem faz um casamento surpresa? Puta que pariu. A mulher fez um casamento surpresa para o Arthur Aguiar. Aí agora está a maior gozação na internet, porque ele deu essa declaração, Primo Rico, né, que ele vai casar, que ele sonha em casar diante de Deus. A galera não precisa nem se preocupar. Um dia você vai chegar em casa, o casamento já vai estar pronto, meu filho. O padre, o pastor, vai estar tudo aí, você não precisa nem se preocupar, gente. Eu amo a internet. Eu pago, inclusive, internet para isso, para ver essas... Olha, essa dela eu não sabia, eu só sabia que toda hora ela aceita ele de volta, já tinha, né? Enfim, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Vou matar esse aí 2 meses. Eu só não sei como é que eles vão fazer para sumir com essa história. Mas isso aí não vai... Vai ser mais uma vergonha para a gente comentar aqui, né? Ah, mas tem marketing no meio, né, meu? Tem muito marketing no meio. Os dois são grandes influencers. Com certeza eles estão bem assessorados. Eu não achei, não. Eu acho que dessa vez eu concordo com a Raquel. Eu não acho que eles estão bem assessorados, porque eles não deram uma dentro nessa história. Eles não deram uma dentro, nem... Olha, gente, eu fui assessora de imprensa durante 25 anos, tá? E trabalhei com crise. Eu vou te falar, tá? É muita imaturidade profissional você fazer uma comunicação dessa. Fim. Entendeu? Deixa a fofoca rolar, deixa as pessoas acharem. Deixa o pau quebrar. Se esconde. Não, ele fez questão. Ela eu conheço pouco, né? Ele estava bom do Primo Rico se juntar com os advogados de Daniel Alves. Mas é que a carinha dele... Ele tem a carinha de Red Pill. Ele tem uma carinha de... Ele tem a carinha de Red Pill também. Ele tem a carinha de assim... Gente, tô comendo a Maíra e ninguém vai ficar sabendo. Pelo amor de Deus. Deixa isso aí. Ai, que preguiça. E ela tem a cara da mulher que Janaína vai trazer agora, porque ela já deu spoiler, eu já sei. Então, Janaína, conta aí, porque a Maíra é tipo essa mulher aí. Cara, eu tinha trazido 2, né, para contar. Uma era justamente essa, e aí tem essa outra doida aqui, né? É uma influência, uma coach. Olha, coach, né, gente? Hoje a gente só fala de coach. Uma coach aí que resolveu fazer um podcast fake, né? Porque esse podcast que ela fez é totalmente fake. Tava só ela na sala, mas ela fingindo que estava dando lá uma entrevista e tal, falando sobre... Tá igual nossos podcasts. Eu lembrei de vocês na hora, gente. Falei assim, gente, será possível que as meninas estão vendo isso? Que não é possível. O quanto isso pode ser ridículo, né? O quanto pode parecer ridículo. Porque, a primeira coisa que eu vi de comentário não foi nem o conteúdo dela, né? Do que ela falou. Foi justamente ela ter feito isso num podcast fake, né? Porque ela precisava colocar essa afirmação a jogo.
Ela precisava colocar isso para jogo e fez dessa Ela forma. precisava passar essa vergonha em rede nacional. Ela É. achou que a semana foi pouco. Ela falava, vou fazer a minha vergonha também quero. Exatamente. E aí ela me solta a pérola de que mulheres não devem deixar os maridos lavarem a louça, porque isso fere a masculinidade deles. O vídeo inteiro ela fala sobre isso, né? No quanto homens não podem, em hipótese alguma, as mulheres não podem deixar seus maridos lavar louça, em hipótese alguma, porque isso pode prejudicar o casamento deles, pode prejudicar o homem ele precisa se sentir viril, e quando ele lava a louça, ele não se sente viril. E, cara, eu achei isso de um mau gosto tão grande, mas em pleno 2023, né? A frase, em pleno 2023, vem uma doida dessa e fala um negócio desse. E aí entra naquele quesito que eu sempre falo, né, dos evangélicos, mas eu não sou contra evangélicos, eu sou contra os que são psicóticos, né, gente? Porque tem os que são psicóticos, tem os que são muito loucos, né? E aí entra nesse contexto, porque ela tem aquele negócio que a mulher que cuida da casa, a mulher que faz tudo, que é o porto seguro da casa, enquanto o homem traz dinheiro. Aí eu fiquei imaginando o seguinte, né? Agora nós trabalhamos fora todo mundo junto, né? Quer dizer, hoje em dia fora não que a gente trabalha em home office, mas homens e mulheres são os provedores da casa. E aí, já que existe essa divisão na provenção da casa, não dá para ter também essa divisão nos serviços domésticos, gente. Isso vai ferir a masculinidade do cara? E aí eu queria deixar aí para vocês, né? Essa bonita aí que falou esse monte de asneira aí, e teve muito comentário de homem, né? Tirando sarro, gozando disso, né? Porque realmente não faz sentido nenhum. Como é que uma mulher traz isso para a internet, achando que vai abafar no final das contas, coitada? Acho que ela realmente teve visibilidade, mas não a que ela queria. Então, bora Assim, lá. eu acho que o pior para mim dessa fala dela, né, saindo do lado da comédia, da vergonha que ela passou, é o que a gente cansa de falar aqui, que existe um monte de mulher machista, o que também é um perigo para essa sociedade. É um desfavor que se faz para a mulher, né? Para essas meninas que estão aí agora numa nova geração, que a gente vê andando... De novo, mais uma vez, a gente dá 3 passos para frente e esse tipo de coisa é o passo para trás. Porque eu andei dando uma pesquisada também, gente, vocês sabiam, olha, eu vou falar uma coisa bizarra aqui, eu não quero ficar fazendo muita propaganda disso não, porque eu não gosto de ficar dando moral para gente doida. Gente, vocês acreditam que tem uma fulana aí que fala de sagrado feminino nesse tom? O sagrado feminino para ela é isso aí. Recupere sua feminilidade, fazendo os trabalhos domésticos, fazendo coisas de mulher, nunca trabalhando fora, cuidando do seu filho, botando seu peito no sol, nananã, enquanto seu marido... Gente, olha só, isso está tão errado num país como o Brasil, sabe? Tão errado. Se você for olhar no IBGE, a quantidade de mulheres que são chefes de família no Brasil e cada vez aumenta mais, sabe? E isso não é de agora. A minha mãe, que já é de minha mãe, tem 83 anos, ela já foi uma mulher chefe de família. Eu criei meus filhos sozinha e vejo um monte de gente também. O que essa mulher falou é tão bizarro que, assim, de novo, a gente tem que rir, né? Tipo, já falei com o Luca aqui em casa, que eu já estou esperando ele, porque aqui em casa, o lavar louça é o papel de Luca, né? Eu já falei, ó, estou esperando eu passar aqui, você desmunhecando aí, não quero nem saber, vai perdendo sua masculinidade aí, de acordo, entendeu? Todo dia você perde um pouquinho, inclusive acho bom que perca, porque quem sabe perdendo a masculinidade, ao invés de dar porrada em mulher, ao invés de falar besteira na internet, ao invés de fazer essas idiotices, os homens não ficam mais compreensivos, interessantes com suas companheiras. Então, tomara, bota os homens para lavar a louça mesmo, na minha opinião, tá tudo certo. E aí, Carol? Então, acho então que meu marido já não tem masculinidade nenhuma, né?
Eu estou casada há 15 anos e há 15 anos a gente divide as tarefas domésticas, não só o lava-louça, ele faz, ajuda com todas as outras tarefas domésticas, seja cozinhar, lavar banheiro, assim, sempre foi dividido. Há 15 anos isso é dividido. Então, se for pensar assim, meu marido é uma mulher, né? Mas eu acho que não tem certo e errado. Eu acho que é uma escolha de cada um. O que eu acho mais perigoso aí, se ela gosta, se ela quer ser essa mulher padrão de antigamente, quando a mulher não trabalhava e cuidava da casa, a mulher cuidava da casa porque o homem saía para trabalhar, era ela quem ficava em casa. Então, era uma forma de dividir a tarefa. Enquanto ele está na rua trabalhando, ela cuidava da casa. Era por isso, essa Era uma divisão vem forma, desde né? a época das cavernas. Só vou me meter aí, porque era uma divisão também escolhida pelo patriarcado para aquela mulher não competir com o homem, para ela ficar de boquinha calada, ficar lá gostosa em casa e tal, né? Não era só porque era dividido. Pode ser, mas esse tipo de divisão vem desde a era da época das cavernas, quando o homem, porque ele tinha um porte físico diferenciado, mais forte, né, do que as mulheres, então ele saía para caçar, e às vezes ele ficava dias fora e a mulher ficava na caverna. E naquela época a mulher ia tendo um filho atrás do outro, então ela ficava na caverna cuidando das crianças. Então isso vem desde essa época. Pode ter tido essas outras questões ao longo dos séculos, mas desde aquela época, inclusive eu e a Raquel, quem quiser conferir no nosso Instagram, a gente fez uma série de lives contando a história da mulher através dos tempos, e a gente conta essa história nas lives, né? De onde surgiu, na época, inclusive, de um matriarcado. A mulher ficava em casa enquanto ele saía para caçar. Então, assim, estou até fugindo do que eu ia falar. Havia essa divisão. Quando a mulher vai para o mercado de trabalho, ela começa a ficar sobrecarregada, porque a gente tem essa cultura do inconsciente coletivo de que cuidar da casa é coisa de mulher. Desde a infância, as meninas ganham fogãozinho, panelinha, e os meninos brincam com outras coisas, sei lá, com arma, com outros brinquedos, com carro. Com os meninos com carrinho, as meninas com boneca para cuidar da família. Então, isso é uma crença do inconsciente coletivo, de que essas coisas são coisas de mulher. Só que isso vem mudando, graças a Deus, e os homens alguns, boa parte deles, estão começando, né? Entendem que a mulher está trabalhando também e dividem as tarefas. O que eu acho perigoso nisso tudo, para mim, o pior disso tudo, não é ela querer ou pregar que a mulher deve fazer isso, ela associar isso ao sagrado feminino. Porque isso não é sagrado feminino, isso não tem absolutamente nada a ver com sagrado feminino. Sagrado feminino tem relação com a nossa conexão, com a nossa energia feminina, com a nossa mulher selvagem, como tem, né, bem descrito no livro Mulheres que Correm com os Lobos, tem a ver com a mulher se reconectando com a sua intuição, respeitando a sua ciclicidade, tendo plena... Como é que tu vai... Vou dizer, poder mesmo, porque eu acho que a energia feminina é uma energia de poder. A mulher conectada com o seu feminino, essa mulher, ela é completamente poderosa, não tem outra, ela consegue fazer e viver o que ela quiser. Então, boa parte dos problemas que a gente tem hoje na sociedade são essas mulheres que estão desconectadas com o seu feminino. E aí vem uma pessoa dessa, uma coach, que eu também não sei quem é essa pessoa, e vem dizer que sagrado feminino é você ficar em casa trabalhando e fazendo todas as tarefas domésticas e enquanto o marido vai trabalhar, que o marido não pode ajudar em casa. Isso é muito grave, porque a gente vem lutando para mostrar... pedindo igualdade, primeiramente, vem lutando para mudar essa percepção e aí, de repente, vem uma pessoa dessa e diz que sagrado feminino é isso. Enfim, era isso que eu queria... É bem triste, né? Vamos ir para o último comentário, que é da Raquel, porque aí a Raquel já emenda na propaganda dela também, no jabá, para a gente já ir terminando. O que me preocupa nisso é isso, porque são absurdos falados em bases de coisas sérias. Porque o que ela trouxe é bem real. Quanto mais o homem exercita a energia feminina, quanto mais ele está no feminino, porque é a questão do equilíbrio, né?
Então, todos nós temos a energia masculina e a energia feminina, e a gente fica oscilando, flutuando de um lado para o outro. Eu aprendi isso com Carol, no casal, quando a mulher está mais na energia feminina, você permite que o homem esteja mais no masculino, e assim a gente vai. Então, o que ela falou tem essa base, porque ela tentou dizer que, assim, quanto mais no feminino o homem está, menos no masculino ele está, e você vai matando a masculinidade. Só que quem disse que lavar a louça é coisa de mulher? E aí é que está o perigo, porque fica, sabe, como você tem uma base real das coisas, uma explicação fundamentada no sagrado feminino mesmo, e nessa questão energética, só que a colocação com lavar louça não tem nada a ver. Só que aí fica incrível, né? Eu só Raquel, só fazer esse acerto, porque assim, foi um comentário que eu fiz, que não é essa moça, tá? Eu fui pesquisando, porque tem um movimento também, igual tem o movimento do Red Pill, tem um movimento de mulheres que ainda metem o sagrado feminino no meio para justificar isso. Não foi o caso dessa criatura. Mas é o mesmo risco. É o mesmo risco. Mesmo risco. Você fazer isso eu entendo, sim, como uma ferramenta de você trabalhar o seu feminino. Eu, em determinado momento, enquanto ainda era casada, isso foi um movimento muito importante que eu fiz. Eu decidi cozinhar para o meu marido, cozinhar para a minha família, plantei horta em casa para parar de usar caldinho quinó. Eu me senti muito mulher, eu me senti muito feminina fazendo isso. É uma ferramenta que você pode usar sempre. Aí é que está o perigo, porque tem fundamento. Agora, você dizer que é, e que para exercitar o sagrado feminino você tem que fazer, que é desse jeito, não é. Você pode fazer usando... Já passei pelo movimento, né, de usar saia, de viver em casa sem calcinha, de só andar descalça. Eu fiz uma viagem que eu só andava de saia, sem calcinha e descalça. Mas não é isso. Tem várias formas e é muito particular, por isso maior, cada uma vai te sugerir uma técnica. Você precisa passar por uma terapia, né, por uma análise, uma anamnese, e como a gente tem várias ferramentas para te ajudar a exercitar esse feminino. Você lembra daquelas mulheres nos anos 50, igual a gente vê em filme, que se embrulhavam em papel celofane para receber o marido nua com papel celofane? Essas meninas daqui uns dias estão fazendo isso, gente. Vai virar moda, hein? Olha o que eu estou falando, hein? Estou profetizando, hein? Eu acho que tem várias formas, desde que seja com pessoas, com terapeutas ou coach responsáveis, que essas mulheres, infelizmente, não estão sendo. Voltando para a brincadeira do lavar a louça, vocês estão falando... Gente, eu visualizei tantas cenas sexy, eu acho tão sexy um homem lavando louça, pelado, aí tu vai lá, se mete no meio, e vai pela frente, vai para trás, daqui a pouco esquece a louça e volta. É que as pessoas não têm uma criatividade aguçada, mas também, olha só, olha a minha outra... Pega essa visão. Pega a visão. O quanto de homem, vamos lá pensar no lado positivo, que vai começar a lavar a louça para justificar que está broxa. Podia ser boa essa, hein? Meu Deus. Começa a lavar a louça, meu filho, que a gente vai parar de chamar você de broxa. É só lavar a louça que está tudo bem, que a gente já vai entender. Está justificado. Pronto. Gente, eu não tinha nem pensado. Raquel, ela é tão transante que ela já pensou isso, entendeu? Ela já levou para esse lado. Gosto assim. Raquel, bora para... Estará o casamento dessa mulher. Enfim, não vou especular, não, que eu já estou entrando muito na fofoca. Isso. Vamos para o Vamos terminando, vai para o seu jabá. Vai para o seu jabá, bora. Antes da gente começar a fazer a propaganda individual, quero pedir para todo mundo, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, seja lá qual for o canal que você estiver. Porque, sim, esse podcast está no canal de nós 4. Se inscreve nos 4.
Então, se você está assistindo aqui ao vivo no canal da Andressa, você depois, assim que a gente terminar aqui, vai estar na descrição do vídeo o canal das outras 3. Então, você vai lá, entra. Vocês sabem, já sabem o quanto isso é importante. A gente tem falado aqui de temas da atualidade para chamar a atenção, mas a nossa busca é sempre trazer um olhar terapêutico. Tem hora que a gente brinca, tem hora que a gente fala sério, mas sempre plantando a sementinha, provocando a reflexão, tá? Então, curte, comenta, e comenta para dizer o que vocês querem ver. A gente sempre volta aqui, antes de entrar, antes de definir o tema, a gente vem garimpar aqui no que vocês falam. Então, compartilha também com as amigas, vamos aumentar essa egrégora, vamos aumentar não só as mulheres, mas como os homens que pensam igual, porque feminismo não é coisa de mulher, é coisa de pessoas inteligentes. O feminismo não fala da superioridade feminina, como o machismo prega. O feminismo só quer, eu acho que mais que a igualdade, é como a Andressa fala, é a equidade, que é a desigualdade dos desiguais. Nós somos desiguais. Nós não queremos ser iguais. A gente só quer poder ser nós mesmas. E não receber a menos por isso. E não ser odiada por isso. Não ser discriminada por isso. Enfim, a gente vai amadurecendo aqui nesse papo. E se você quer tratar o seu masculino ferido, o seu feminino ferido, eu consigo te ajudar, sabe como? Através das cartas. Eu sou terapeuta, cartomante, e eu trato a questão da ansiedade. Por quê? Porque eu vou te ensinar, tendo as respostas nas cartas, eu te dou um spoiler da sua vida, você, já calma o coraçãozinho. Então, quer saber se o boy que você encontrou lá no aplicativo é do movimento Red Pill? As cartas podem te responder. Não é, Andressa? Nossa, melhor... Você pode ajudar essa mulherada. Gente, pelo amor de Deus, inclusive tem que falar isso com nossa ouvinte, como chama de ouvinte, né? Nossa seguidora, Daniele Cassa, né? Que é a rainha das cartas, que é para ela perguntar isso da próxima vez que ela for no date, saber logo nas cartas antes se o cara é Red Pill. É bom, foi ótima ideia essa aí, tá? Jana, faça sua propaganda aí, extraordinária. Gente do céu, hoje a gente massacrou os coaches, né? Coitados. Eu fiquei com dó dos bichinhos. Hoje eu tô mais quietinha, porque minha voz ainda não tá daquele jeito, né? Eu passei a semana com gripe. Então, desculpa, então tá daquele jeito. Mas, gente, queria falar para vocês o seguinte. É possível você viver uma vida extraordinária, independente do valor que você tem na conta bancária. Então, você não vai precisar daquele babaca do Tiago, não sei o que lá do primo rico, porque você já tem tudo que você precisa. A única coisa que você precisa ter é consciência. Então, se você quiser despertar essa consciência para uma vida extraordinária, para uma vida leve, para que você possa, né, que a roda da sua vida possa girar de uma forma muito mais tranquila, muito mais harmônica, aí vocês falam comigo, porque eu trabalho, como a Carol, eu trabalho com radiestesia radiônica, a gente trabalha com mesas radiônicas, então a gente faz todo esse trabalho de conscientização para que você possa ter uma vida muito mais fluida, muito mais próspera, muito mais abundante e, por que não, extraordinária. Muito bem. E aí, Carol? Então, muito mais do que prosperidade, eu prego muito a felicidade, né? Porque prosperidade não é uma questão de dinheiro, prosperidade é uma questão de ser. E não dá para ser próspero sem ser feliz. Então, dentro do meu trabalho com várias terapias energéticas, assim como a Jana, trabalho com radiestesia radiônica, mas também sou consteladora familiar. Então, eu acredito muito no trabalho que é realizado em camadas. Dificilmente, quando você tem um bloqueio na sua vida, esse bloqueio tem uma única causa. Então, dentro do meu trabalho, eu desenvolvo um tratamento energético em camadas, com constelação, trabalho no camada sistêmica, trabalho camada energética, trabalho crenças, né? Eu também falo aqui muito sobre crenças do inconsciente coletivo, aquelas crenças que vêm enraizadas na nossa vida desde a infância. Então, eu vou desenvolvendo um trabalho desbloqueando a prosperidade e a felicidade em camadas.
Me sigam lá no meu Instagram, tá aqui o meu nome, na descrição vai ter o meu Instagram, meu Telegram, meu YouTube, então me sigam lá. Gente, na descrição tem o Instagram de todo mundo que hoje, não sei o que aconteceu, que ninguém falou, tá? Então, não vou falar o meu também, porque aí vocês têm a curiosidade de ir lá olhar o nosso Instagram e você ir seguir a gente. Eu sou Andressa Moreno, eu trabalho com mulheres que querem melhorar sua autoestima e autoconfiança, dependência emocional. Eu trabalho com isso, com um método que eu criei, que se chama TPL, Tira o Pé da Lama, mas também trabalho com várias ferramentas, como as meninas aí, todas aqui, só a Raquel que não é radiestesista. A gente gosta de uma radiestesia e a Raquel é nossa oraculista que ajuda a gente a ancorar esse trabalho, mas a gente vai usando técnica. O que importa é que vocês tragam o que vocês precisam resolver. Aqui nós 4, tá? Qualquer problema, uma de nós 4 aqui vai com certeza ajudar a resolver. Então, não tem desculpa, tá, gente? Porque ainda tem a vantagem que a gente tem o quê? Um precinho camarada. Fora as coisas gratuitas que nós fazemos. Então, chama a gente lá no inbox, deixa um recado aí, e semana que vem estamos aqui de novo. Esperamos que os coaches nos deem uma semana mais tranquila, né? Que a gente possa ter paz nesse país, se os coaches deixarem. E semana que vem estaremos aqui de novo. Um beijo, meninas. Tchau para todo mundo.